Olá, bem-vindo a todos a mais um episódio de nosso podcast R3K Médicos, sua saúde e nossa especialidade. Mais uma vez eu aqui com minha colega, parceira, doutora Rosana Richman, e vamos discutir um tema hoje super importante nesses tempos, né, Rosana, de epidemia de dengue. Quando usar repelentes? Na verdade, nós temos aí uma forma de controlar a doença ou diminuir o risco de adquirirmos dengue, além do controle do vetor, além das vacinas. Uma das maneiras importantíssimas de evitar se contaminar com a dengue são os métodos que nós chamamos de barreiras, né? E aqui a gente elaborou perguntas e respostas, né, Isso. Rosana? Nós vamos direto ao ponto, direto ao assunto, responder a sua dúvida. Quando usar repelente, como usar? Vamos começar, Rosana? Bem-vinda mais uma vez, né? Nós todos Prazer, juntos aqui. prazer estar aqui mais uma vez. E a ideia hoje foi exatamente fazer algo muito prático. Então a gente vai colocar uma pergunta e vamos respondendo, tá? Então vamos para a primeira pergunta, assim a gente já, como a gente falou, vai direto ao ponto. Rosana, essa eu vou fazer para você. Tá. Por que falar de repelente? Bom, eu acho que é meio óbvio, né, que neste momento que a gente está com esse número muito grande de casos de dengue, eu diria jamais visto nesse início do ano, né? Nós estamos no mês de janeiro, fevereiro, já com um número de casos até maior do que foi no passado. E a grande presença do vetor em vários locais, então a gente tem que pensar em outras barreiras, além do controle do vetor, que eu diria que é um baita de um desafio, é muito mais difícil, a gente tem que pensar em proteção individual. Proteção individual significa, além de roupas claras, evitar perfume, etc., passar repelente Mangas longas. nas mangas longas, sem dúvida, passar repelente nas áreas expostas e que essas áreas sejam as menores possível. Né? Você sair em plena situação que nós estamos epidemiológica, de short, camiseta, De regata, biquíni. não é uma boa ideia, Não. tá certo? Porque você vai ter que usar uma superfície no seu corpo muito maior de repelente. Então, a ideia de falar nesse assunto é exatamente para esclarecer dúvidas, porque você imagina, você chega num local que está vendendo repelente, você tem inúmeras opções e não necessariamente tudo é igual. Dos caseiros até todos os tipos, nós vamos falar daqui a pouco. Isso Mas aí. você disse um aspecto muito importante, que é a barreira, né? Só antes da gente entrar no tema específico do repelente, a gente tem que lembrar que a gente pode se proteger também do mosquito da dengue com telas nas janelas, com mosquiteiro para as crianças, né? As barreiras são, né? O ar-condicionado é um bom espantador de mosquitos, né, Rosana? Mas vamos falar aqui do repelente, a Rosana já deixou claro aqui por que ele é importante, e vamos para a próxima pergunta. Então, Renato, quais os repelentes aprovados pela Anvisa? Eu posso pegar qualquer repelente? O que eu tenho que fazer na hora que eu for comprar um Não, repelente? perfeito. Nós temos três classes, né, de repelentes hoje autorizadas, né? Quando a gente diz classes de repelentes, nós estamos falando de três produtos que repelem, né, que são demonstradamente, através de estudos e aprovados pela Anvisa, que são capazes de repelir o mosquito, ele não vir ao nosso encontro, na nossa pele, né? São as substâncias químicas presentes nesses repelentes. Um deles é o DEET, que é um nome complicado, que ninguém precisa saber o nome dele, mas esses são os mais baratos, são os mais comuns, os mais acessíveis e tem umas vantagens também, eles duram menos tempo na nossa pele. Tem um outro grupo de repelentes que são os à base de icaridina. Icaridina é uma substância que, aplicada na pele, também tem um poder muito grande de repelente. Outro aspecto que a gente não pode deixar de esquecer, né, Rosana, é que cada um tem as suas especificidades, né? Idade, formulação, Concentração. concentração. E o terceiro grupo de repelentes, ou terceira substância de repelentes que tem também, é uma que chama-se IX3535. Essa é É o IR. Desculpa, IR3535. 35. Esse grupo de repelente também funciona muito bem. Nós temos aí produtos à base dessa substância, aprovados pela Anvisa. Eu acho que a grande dica que fica aqui desses produtos, né, Rosana, é ler o rótulo, né? Porque alguns deles têm concentração maior, outros têm concentração menor. Um deles posso usar a partir de 3 meses, outro só a partir de 2 anos de idade. Um deles tem uma duração de proteção na área aplicada de 4, 5 horas, outro até de 12 horas. Então, isso tudo vai fazer diferença na escolha. Qual eu vou escolher, para quem eu vou passar, quanto tempo que eu vou me expor, isso vai fazer toda a diferença. Mas o mais importante aqui é que tem que ser um repelente aprovado pela Ah, sem Anvisa. dúvida. Porque quando a gente vê os repelentes caseiros, né, é óbvio que eles têm ação. Ninguém tá discutindo que não tem ação. O problema é que você não tem comprovação científica
mas eu acho que mais do que isso é a duração de proteção, que é Perfeito. muito efêmera. Então, se você passa qualquer outro repelente, citronela, óleo de eh, Encontra-se vários por aí, né? vários, Vários. não que ele não tenha ação, mas é que a ação dele é muito mais curta. Então, do ponto de vista de proteção individual, é muito melhor você pegar um repelente, uma dessas três categorias, para você poder realmente ter a Eu proteção não. devida. E, obviamente, eu não vou deixar de falar nesse assunto, que tem muita gente aí que recomenda a sua intoxicação com complexo B, né? Você tomar vitamina B do complexo B, que você transpira aquela vitamina, fica um odor no nosso suor, e que existem recomendações de que você use isso para espantar mosquitos, como repelente. A gente não recomenda, nem na pediatria, nem em adultos, certamente não, porque você não conhece a dose que você precisa tomar de vitamina B. Você pode ter uma intoxicação pela droga para ficar expelindo. Duração, quanto tempo você vai ficar transpirando, essa é muito individual. Ou seja, não há uma recomendação da gente estar fazendo uso oral de medicamentos que vão trazer um odor no seu suor a fim de repelir mosquitos. Então, essa é uma Isso dica aí. que vale a Bem pena lembrado. a Isso gente aí. tocar nesse assunto. Vamos para a próxima pergunta, então. Rosana, repelente de ambiente. Põe na tomada. Eu sou do tempo, não sei se você é também, eu acho que não, você é mais nova aqui, mas a gente tinha uma espiralzinha verdinha que a gente acendia e soltava aquela fumaça com aquele cheiro, repelente de ambiente. Depois vieram os mais modernos, os de tomadas, os elétricos, com pastilhinha. Isso funciona? Olha, ele funciona dependendo do tamanho do ambiente. E uma das dicas importantes, porque uma vez que você liga um repelente elétrico, esses de tomada, ele vai acabar fazendo um ambiente não bom para o mosquito. Então, se o mosquito já estiver lá dentro, ele vai precisar sair porque ele não vai se sentir bem lá. Então, uma dica Ele sai do quarto e vai importante, para a sala. deixa sempre uma fresta, uma rota de fuga. É assim mesmo que a gente fala. Você tem que deixar uma rota de fuga, porque você vai ficar tranquilo, porque o repelente está lá funcionando. Ele não é um inseticida, ele não vai matar o mosquito. A função aqui é repelir. E ele vai do quarto para a sala, mas pelo menos ele sai do seu ambiente. E outra coisa que é importante, a gente está falando muito de dengue, mas os repelentes, de uma maneira geral, eles funcionam para qualquer um dos mosquitos, né? Perfeito. Tem o Culex, tem outros mosquitos, não só Aedes aegypti, que todos eles funcionam. Então, o importante é, posso usar o repelente de ambiente? Sim. Com as crianças, talvez tenha alguma recomendação especial, mas do ponto de vista prático, sim, você pode usar, mas deixando essa rota de fuga. A recomendação na pediatria é que a gente mantenha uma distância no berço, na cama da criança, entre o repelente para não ficar muito próximo. A recomendação é de 1,5 m a 2 m, né? É claro, a gente está falando de ambientes que possibilitem isso. Muitas vezes o quarto é muito pequeno, tem muitas crianças numa mesma habitação, no mesmo cômodo. Às vezes nem sempre é possível, mas sempre que possível guardar uma distância maior. E uma coisa importante que tem a ver com esse assunto que eu estou lembrando agora, nunca passar repelente para dormir, né? Você passa repelente, deita e coloca o Na lençol por coberta, cima. Aquilo pode eventualmente, primeiro que não vai ter muita ação porque você está com a coberta por claro. cima. E segundo, que aquilo vai ficar mais tempo em contato com sua pele de uma forma abafada e isso pode eventualmente ter uma maior absorção da droga. Então, Perfeito. não é uma boa ideia você passar repelente e ir lá Enfiar embaixo das cobrir e cobertas. enfiar embaixo das Aliás, a cobertas. coberta já é uma boa barreira, né? Vamos para a próxima? Bora. Como usar adequadamente os repelentes, Renato? Aí a gente já tocou num assunto importante, que é o produto que você está usando, né? Adequadamente começa por esse produto, né? Que depende da idade, depende da duração de proteção, do tempo que você vai ficar exposto e, obviamente, passar na pele que vai ficar, como você já bem lembrou, exposta. Eu não preciso passar na pele que está coberta. Uhum. Se eu estou de roupa, camisa comprida, eu vou passar nas mãos, na parte que não está coberta, exposto. Então, essa é uma primeira dica. A segunda é passar uma camada suficiente que abranja toda a pele. Não adianta eu deixar áreas descobertas que o mosquito pode também ali aproveitar essa oportunidade. Ou mesmo passar no pescoço achando que vai proteger a face. Exato, Não é assim. exato. Tá. E outra dica importante é que se você for usar outro produto na sua pele, um hidratante, usar um filtro solar, o repelente é a última camada sempre, né? O repelente tem que ficar por cima de qualquer outro, já que você quer repelir. Se você esconder ele atrás de um hidratante no filtro de produção, ele vai perder a sua eficácia, a sua efetividade. Então, vai sair de casa, vai para uma área onde você está exposto ao mosquito.
nas áreas que estão descobertas, passar o repelente de acordo com a característica do produto e da sua idade, numa camada que cubra suficientemente a pele, e a duração, a repassagem desse repelente vai depender do tempo que você ficar exposto e do produto, da concentração e do tipo de produto que você está usando. Sem dúvida, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que o mais importante aqui é lembrar a história do protetor solar, que é algo muito comum, né? Você vai fazer uma trilha, uma caminhada, Vai você pro sua mato? bastante, você acaba passando o protetor solar e acaba esquecendo de fazer de novo a camada do E repelente. a última dica da maneira correta de usar repelente é se você entrar no mar, se você entrar na piscina, você precisa repassar, porque a água, né, que você toma banho, seja no mar ou na piscina, retira esse repelente, você precisa fazer uma nova repassagem. Dá trabalho, né? A gente vê que lidar Não com é? repelente. E uma coisa que é importante também a gente sempre lembrar aqui, né? A repelente ainda são produtos caros, né, Rosana? Nós estamos falando aqui de Por repelente, isso que muita gente quer usar repelente caseiro, né? que é Porque muito mais você acaba barato, né? fazendo, ou faz em casa, uma coisa É, muito mais barata. mas a gente, Infelizmente, os repelentes têm é, um elevado a custo. gente tem que lembrar disso, a gente está falando para quem tem acesso e quem pode, obviamente, pagar por um repelente, mas a gente sabe que no Brasil nem sempre isso é possível para todos, Por né? isso que eu acho bem importante você cobrir a tua área exposta. Eu Lembrar acho que disso, essa né? é a mais importante, que daí você vai economizar, você vai usar numa área muito, muito menor. Verdade. Vamos para a próxima? Agora eu que vou te perguntar essa. Repelente e inseticida. Qual que é a diferença? Bom, acho que o próprio nome já diz, né? É O verdade. repelente repele, ou seja, ele impede que o mosquito pique a sua pele, como a gente está falando. Afugenta E o inseticida, você mata o inseto. o inseto, o mosquito. Então, são muito diferentes. Óbvio que o inseticida vai matar aquele mosquito que está hoje, neste momento, voando, o adulto que está voando. É para isso que chama o inseticida. E o inseticida, a gente precisa tomar cuidado também, de novo, com toxicidade, porque é algo aerossol, na maioria das vezes, você pode aspirar, inalar aquilo. Então, o ideal seria você fazer isso ou no ambiente que está vazio, antes de você ir para aquele ambiente, você passa lá o seu inseticida, deixa, né, ele agir, e depois você ventila aquele ambiente e você vai para aquele ambiente. Esse seria o Perfeito. ideal. E o repelente, como o próprio nome diz, pode ser repelente na pele. Hoje existem repelentes que você passa Não. por cima da roupa, né? Eles são próprios para tecido. E os repelentes de ambiente, que são aqueles que a gente falou no início. Então, acho que essa é a principal diferença de uma coisa e de outra. É lembrar que em saúde pública a gente tem também outras, os fumacês, que são também inseticidas, tem os larvicidas para colocar em algumas águas, são outros tipos de substância capazes de reduzir a população de mosquito, as larvas, mas que não é para nós usar em casa, né? Pelo amor de Deus, ninguém aqui vai querer comprar outro tipo de produto que não seja o inseticida e o repelente que está disponível ali para o consumidor, né? É isso aí. Vamos lá, para a próxima. Ah, essa é sua, né? Essa é minha. E as crianças, Renato? É uma pergunta super frequente. A partir de que idade pode usar? Como eu vou proteger? Cheio de casos de dengue. Dengue em criança pode ter um quadro clínico um pouco diferente, pode ter uma gravidade um pouco maior. Criança abaixo de 4 anos não pode tomar vacina. Então, dá uma geral aí Verdade. da prevenção para as É. crianças. Primeiro, lembrar que a dengue é uma doença de distribuição etária muito homogênea, né, Rosana? Não tem a dengue só dá em criança, dá menos em adulto, dá mais em adolescente. Onde tem mosquito e onde tem pessoas com dengue, a dengue tem uma distribuição quase que universal para todas as faixas etárias. Não há uma idade. É diferente, né, da meningite. A meningite dá mais em criança, a gripe dá mais no idoso, o HPV mais no adolescente. Então, para algumas vacinas, para algumas doenças, a gente conhece bem a distribuição etária. Na dengue, todos nós estamos vulneráveis, democraticamente igualmente para todos, da criança pequena ao Não, idoso. a OMS estima que mais da metade da população mundial vive nos trópicos e está sob risco de dengue. Por enquanto, né? Porque a gente vê a dengue se expandir para o hemisfério norte, para a Europa, para os Estados Unidos. A gente vai, daqui a pouco, Exatamente. estar falando de mais da metade da população mundial vivendo em área de risco para dengue. Então, falar disso é importantíssimo. E as crianças não é diferente, né? Com as crianças, elas são vulneráveis, suscetíveis a serem picadas e desenvolver doença.
O que a gente pode usar em termos de repelente para as crianças? Produtos aprovados a partir de 3 meses de idade. Está lá no Tá, rótulo. Presta tá, atenção de novo. A gente tá. insiste com isso. Não vai comprar qualquer produto e passar achando que está escrito lá infantil, está escrito lá baby, está escrito qualquer coisa e você utilizar. Tem que ser o produto à base de caridina, que está licenciada a partir de 3 meses. Uma formulação. E caridina a partir de 3 meses. É a única a partir de 3 meses. É a única Tá. a partir de 3 meses. As outros repelentes têm a partir de 6 meses, o IR3535, e outros a partir de 2 anos, como o DET. Então, olha lá no rótulo. Tem a partir de 3, tem a partir de 6, tem a partir de 2 anos. Esses são os grupos, né, diferentes de repelentes nas suas diferentes concentrações. E mesmo a caridina, que tem a partir dos 3 meses, ela tem 2 concentrações. Tem a concentração de adulto e a pediátrica também, infantil. Tá lá escrito de novo. A gente chama muito atenção disso porque às vezes os rótulos são parecidos, as pessoas se confundem. Então, não vai passar na pele do bebê que é mais sensível um produto que não está autorizado, que tem alguma dificuldade. Então, essa é a regra para pediatria. Pode? Pode. Deve? Deve. Aí, abaixo dos 3 meses, o que eu faço com o meu bebê recém-nascido, 1 mês? É mosquiteiro no berço, é tela no quarto. Quem pode ter um ar-condicionado? É você colocar o repelente de tomada, que funciona bem para esses bebês pequenos, mantendo aquela distância de 1,5 m a 2 do berço, da respiração da criança. É o que a gente pode fazer para proteger as crianças. E eu acho que é importante ainda falar nas crianças que a aplicação da icaridina nesses pequenos, a partir de 3 meses, é uma vez por dia. Uma vez por dia. A concentração Verdade. de 10% é uma vez por dia, porque ela tem uma duração de ação muito longa. E óbvio que você não vai colocar na mão da criança, você vai colocar na sua mão e você é que vai espalhar nessa criança, sempre pensando na proteção de olhos, etc. E toda vez que você passou o repelente, seja em você, seja numa criança, higienize suas mãos, lave suas mãos, porque aquilo, de repente, você esquece, põe a mão no olho e pode acabar tendo uma certa conjuntivite pelo produto. Então, isso tudo é importante para a gente poder falar e falar que essa posologia nas crianças de repelente, não necessariamente elas são iguais. Os pequenos, exatamente porque a pele é mais permeável, etc., é uma vez por dia. Perfeito. Lembrou de um aspecto muito importante, né, de lavagem de mão para todos, né? Não só para a criança, né? Da criança que passou na sua filha, ou mesmo você se colocou seu repelente, se auto-aplicou o repelente. Lave sempre as mãos, cuidado com mucosas, né? Oral, olhos, né, genitais, tem que lavar a mão, porque não é um produto que pode ficar em mucosas, pode levar reações químicas ali importantes e irritativas, né? Isso aí. O que mais? Temos mais? Opa! Grávidas, né? Outra pergunta. Isso é importante. Né? Porque a grávida, eu tô grávida. A grávida pergunta tudo. Eu posso tomar remédio, posso tomar vitamina, posso passar shampoo, posso tingir o cabelo. Posso passar repelente, Rosana? Pode e deve, né? As gestantes, só para recordar, elas são contraindicadas a fazer qualquer vacina de dengue hoje, porque todas as vacinas que nós temos, e mesmo as que virão em breve, são vacinas de vírus vivo atenuado. Então, essas vacinas são contraindicadas, tanto para a gestante, quanto para as mulheres que estão amamentando. Então, na gestante, sem dúvida é importante, porque a gente sabe que a dengue tem um impacto na gestação, seja no primeiro trimestre, podendo evoluir muitas vezes até para abortamento espontâneo, seja no segundo e, em especial, no final da gestação, Às vezes terceiro trimestre. Parto prematuro, inclusive. Parto prematuro, podendo ter, eventualmente, alguma coisa de hemorragia. Então, é uma população que a gente fala de risco, porque ela tem pelo menos 4 vezes maior risco a gestante de ter uma complicação do que uma mulher na mesma idade não gestante. Então, sem dúvida, eu devo usar repelente nela. Só que, né, ainda mais no começo da organogênese, a gente está falando do primeiro trimestre, quanto menor for a área que eu expuser essa mulher em termos de repelente, melhor. Então, de novo, eu insisto em usar mangas compridas, calça comprida, saia comprida, para você exatamente passar numa área mais restrita. Aqueles 3 repelentes que você comentou no início, os 3 podem ser usados, tem parecer da Anvisa, podem ser usados na gestação. Lembrando que o DET, ele tem lá suas concentrações no adulto, em geral varia aí de 20%, é o que a gente acaba usando no adulto, e ele não pode ser usado em crianças menores de 2 anos. Então, eu estou falando isso só para recordar, lógico, tentar não ter uma superfície muito grande. E dos repelentes para gestante, pelo menos o que a própria Sociedade de Gineco e Obstetrícia de São Paulo, a SOGESP, recomenda, ela dá até uma preferência
para a icaridina, exatamente pelo tempo de proteção. É uma droga segura para você usar na gestante e você tem um tempo mais longo de proteção quando você usa, por exemplo, a 25%, você tem 10 horas de proteção. Então, gestante sim, é para usar, tem um risco com dengue, não temos e nem teremos vacina por enquanto, então nós temos que usar os métodos de barreira. E a gestante vai na praia, a gestante faz as coisas, tá? Às vezes, né? Tem que se proteger mesmo, né? Agora, uma dúvida que sempre fazem, você falou da mulher que está amamentando, né? Na lactante que não pode tomar vacina. Mas ela também pode usar o repelente, né? Lógico, Também, lógico. o fato de estar amamentando não traz nenhum prejuízo também. É claro que ela não vai passar na mama, né? Aliás, a mama não está Tá coberta, geralmente está geralmente não é para tá estar coberta, então o bebê pode entrar em contato com a mama, com a pele. Claro que proteger o bebê pequeno do contato direto com o repelente, com a lavagem de mãos e tudo mais, né? Isso aí, bem lembrado. Gestantes e lactantes, repelentes à vontade. Tem mais? Eu acho que nós estamos chegando no fim, né? Além dos repelentes, quais outras medidas de prevenção? Essa a gente já comentou bastante, né? Prevenir dengue, eu acho que hoje é uma, vamos dizer, uma lição de casa para todos nós. Não sei se você viu a cartilha da Fiocruz, espetacular, eles fizeram uma cartilha, está disponível no site da Fiocruz, gratuita, que chama 10 minutos por semana contra a dengue. Todos nós devemos tirar 10 minutos da nossa semana. A gente fala uma vez por semana porque o mosquito pode colocar ovos semanalmente. Então, uma vez por semana, pega 10 minutos, aquele mutirão de família, pega o filho, a mãe, vamos procurar na nossa casa locais onde pode ter água parada e um possível foco do mosquito. Vai lá nos pratinhos de planta, vai lá no quintal, quem mora em apartamento... Calha. Quem mora em apartamento vai lá no condomínio lá embaixo, calha especialmente, que tem árvores por cima, cai aquelas folhas de árvore, entope a calha, fica poças de águas lá. Então, vamos fazer uma revisão geral, né, nos nossos focos domiciliares ali na nossa casa, no nosso condomínio. E da semana que vem a gente faz de novo. Eu acho que é legal a gente fazer essa estratégia de família, de grupo, de cidadania, para tentar diminuir a população de mosquitos. É claro que o poder público tem que fazer a sua parte, né, Rosana? A gente não pode admitir, em plena temporada de dengue, prédios abandonados, lixões ali sem nenhum cuidado, prédios públicos com telhados com lajes cheias de água, piscinas públicas abandonadas, focos de dengue propiciados pelo poder público não dá, né? Então, todo mundo tem que fazer a sua parte para que a gente consiga melhorar e prevenir a dengue, além dos repelentes, né, que a gente falou. E tem mais coisa, hein? Fala aí. Não, eu até ouvi essa semana que as prefeituras estão usando os drones exatamente para você poder mapear, né? Onde tem terreno baldio, água parada, lixo acumulado, etc. Né? Exatamente. A importância do controle do vetor é absurda. É absurdo. É um desafio muito grande, porque o vetor, a gente já está falando. Como o nosso, né? Uma fêmea do Aedes aegypti, nos seus 30, 45 dias de vida, ela vai colocar 1.500 ovos. E ela pode picar até 300 pessoas. E ela pode transmitir dengue, chikungunya e zika vírus. Febre amarela. E febre amarela. Ou seja, é um grande desafio combater o vetor. Mas todos nós temos que fazer a nossa parte em relação a isso. E em termos de prevenção, além, então, dos focos, do uso do repelente, eu vou relembrar as vacinas, né? Sem dúvida. Nós hoje temos uma vacina licenciada no nosso país, na realidade são duas, mas a que está sendo usada hoje, mesmo no Programa Nacional de Imunizações, em alguns municípios, são 520 municípios no Brasil, para os adolescentes, crianças e adolescentes entre 10 e 11 anos. O resto da população, se tiver disponibilidade de vacina, que também não está fácil, né, Renato? Na clínica privada. Na clínica privada, a demanda foi muito grande, é entre 4 e 60 anos que essa vacina está licenciada no nosso país. Eu acho que esse é o primeiro passo de prevenção que nós estamos dando através de vacinas, que a gente está dando em 2024, e muito provavelmente, a partir de 2025, nós teremos mais produtores, não só nacionais. Eu acho que quanto mais produtores de vacina a gente tiver, o número de pessoas que vão precisar ser vacinadas no mundo é muito grande. E crescente, né? Então, quanto mais a gente tiver com essas mudanças climáticas, você lembrou hoje, a cada 10 casos de dengue na França, 4 não saíram da França. Ou seja, são casos autóctones. Então, isso preocupa. Então, mosquito, você tem o vetor, você tem o mosquito, você tem gente com dengue. Então, imagina se ele começa a ir para outros territórios. Então, sem dúvida, é um problema de saúde pública mundial extremamente importante. É isso aí, acho que encerramos, né? Encerramos, acho que acabaram as perguntas. Bom, acabaram as perguntas. Então, eu quero
Agradecer muito a audiência de vocês, falar para vocês que a gente sempre tenta fazer coisas muito práticas e direto ao assunto, para ter informações claras. Eu e o Renato Kifuri, se quiserem, sigam o Renato nas redes sociais, @Renato Kifuri. As minhas redes é @Rosana Richman. E, lógico, o R3K, Sua Saúde, nossa especialidade. E o nosso Instagram é o @R3K Oficial. Estamos nos tocadores de podcasts, no Spotify, no YouTube, ou seja, não é difícil encontrar a gente e a gente sempre tentando levar para vocês a informação mais atualizada e principalmente informações que você possa, não só para você, mas conversar com as outras pessoas. É isso aí. É isso aí, obrigado aí pela presença de todos mais uma vez, de nos acompanhar e até a próxima.